Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, né? Imagem da cidade. E hoje nós estamos com um programa diferente, bem no tema de janeiro, começando o ano, né? Janeiro Branco. Vamos falar sobre o que é o Janeiro Branco. Trouxe pessoas bem especiais, inclusive tem pessoas que vocês já conhecem aqui, que já tem experiência aqui com a TV também. Tudo isso para fazer com que você em casa entenda quais são as melhores, o que a gente pode fazer de diferente. Esse 2026, né, que recentemente começou, os últimos 2 programas foi bem interessante, né, falando sobre as previsões do ano, falando sobre objetivos, metas, como se vestir. E agora falando bem sobre o mês, né? O que é esse mês, qual é a atenção que a gente deve ter, como que nós vamos observar os nossos próximos dias e as pessoas que estão ao nosso redor, certo? Mas antes eu quero agradecer um dos nossos patrocinadores, que hoje é a Duca Móveis, né? Que é uma empresa que tem há muitos anos em Blumenau, aqui na rua 7 de setembro. Estão com coleções novas, né? Um showroom totalmente diferenciado. Tem também o outlet deles lá na Rua das Missões. E lembrando sempre que eles não só têm os móveis prontos e decoração, enfim, para vender, mas também como os móveis sob medida, né? Tem pessoas que às vezes não sabem, enfim, eles têm todo um trabalho diferenciado sobre móveis sob medida, do jeitinho que a sua casa ou o seu escritório de repente esteja necessitando, né? Então, Duca Móveis, na rua 7 de setembro, entre em contato com eles, na rede social deles, analisar certinho o showroom novo ou faça uma visita até a loja deles, certo? Agora, então, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados super especiais. Estamos aqui com a Mayara, que vocês já conhecem, né? Mayara, se apresenta para quem não te conhece, que não é, né, não acompanha o programa há tantos anos, né? De repente temos aí pessoas, de repente não, temos sim, né? Espectadores novos nos assistindo. Se apresenta, eles querem te conhecer. Tá certo, Joana. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Galega, ao lado do Jonathan, pra gente falar sobre uma temática tão importante, que é o Janeiro Branco. Então, pra quem não me conhece, eu sou Mayara, sou doula e sou psicóloga clínica. Já fui apresentadora e coordenadora aqui do programa Saúde e Movimento na TV Galega. E é muito importante para mim estar aqui falando de psicologia, que é uma área que eu sou apaixonada, e trazendo saúde para as pessoas que estão nos acompanhando e nos ouvindo. Então vamos falar de Janeiro Branco, de saúde mental, de paz e equilíbrio, que também é o tema desse ano de 2026. Exatamente. Ó, o nosso tema de hoje é Janeiro Branco, saúde mental, não é frescura, é cuidado. Estamos aqui também com o Jonathan, psicólogo, né? Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco já o que é o Janeiro Branco, né? O que se trata, o porquê que tem esse movimento, né? Esse tema, para as pessoas já entenderem um pouquinho sobre o que nós vamos abordar. Olá, Joana. Olá, Mayara. Né? Prazer dividir essa mesa com vocês, falando dessa temática que é o Janeiro Branco, a maior campanha de saúde mental do mundo. E aqui em Blumenau nós trouxemos esse movimento já a partir de 2020. Estamos aí na 2026 numa edição grandiosa esse ano com o tema da terapia, né? Vamos desmistificar este universo, que a gente acredita que para criar uma cultura da saúde mental, a terapia é um dos caminhos mais eficazes para todo mundo poder se conhecer bem. Eu atuo aqui em Blumenau desde 2016, né, em consultório, mas senti a necessidade de fazer alguma coisa a mais pelas pessoas fora do consultório, e por isso nós criamos essa campanha e damos continuidade até hoje. Eu achei interessante porque o Janeiro Branco, ele é um convite nacional, né? Para a gente falar sobre saúde mental, trazer essa pauta. Até estão vindo aí leis e regras em relação às empresas, né? Sobre saúde mental, então a gente vê a importância, né? Sobre isso, mas também eu queria trazer um pouco o assunto, a abordagem hoje, de um jeito assim mais simples, não sendo um discurso, mas se tornando uma ação, né? A gente vê, às vezes, pessoas hoje um pouco mais jovens já buscando, tendo essa necessidade de ter seu psicólogo, seu terapeuta, enfim. Mas a gente sabe que ainda tem, assim, grandes tabus, né? Sobre eu precisar de alguém para me conduzir. Como assim? O que acontece numa sessão? Até onde pode ir? O que eu posso contar, né, com o meu profissional? Até porque às vezes as pessoas nem sabem, às vezes elas acham que a expectativa dela é muito maior sobre até onde o profissional vai, até onde ele pode invadir ou não, qual é o espaço.
aquilo que acontece na consulta fica ali ou é compartilhado, né? Então eu queria falar muito sobre essa base, né? O simples mesmo, porque eu acho que é dali que a gente vai tirar bons resultados, bons exemplos aqui, para que as pessoas que têm essa dificuldade de buscar essa ajuda, de entender que, ou não de buscar, mas até entender que tem essa necessidade. Poxa, nessa situação eu preciso de alguém. Né? Às vezes não é nem só o tabu de eu preciso de um psicólogo, então eu sou fraco, ou pessoas que já se sentem tristes e tal, tem dificuldade de admitir que tem uma depressão, ou ir atrás, nem vou mexer com isso, porque vai que eu tenho, né? Então a gente sabe um pouco sobre isso. Então a minha ideia do programa hoje, até para vocês em casa, né, entenderem bastante, é falar a base, o simples, o que acontece, o passo a passo, né? Tanto do que o profissional pode entregar, do que a pessoa que está ali pode esperar, o que acontece, o que ele pode também esperar desse profissional em termos de resultados. Ou não só a pessoa que vai fazer o uso do serviço, mas quem talvez vai direcionar, indicar ou levar. Porque eu falo muito sobre, a gente vê muitas pessoas com problemas hoje, e aí o marido, vamos dar um exemplo, porque minha mulher não busca ajuda, porque ela não vai atrás, ela não se ajuda. Mas já parou para analisar que de repente você tem que pegar na mãozinha dela e levar ela? Talvez ela não tenha que ser conduzida, talvez ela não está a ponto de nem entender ou sentir que ela consegue, é capaz de ir sozinha, né? Então, como que se faz isso quando você quer levar alguém? Como é que eu faço para convencer essa pessoa às vezes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que acontece em uma consulta, né? Às vezes a pessoa tá, será que eu preciso? Como é que funciona? Pode falar um pouquinho sobre? Vamos lá. Até tu falou ali sobre alguém conduz até o consultório, assim, pelo menos nas minhas demandas, assim, as esposas têm marcado muito as sessões para os maridos. Até estava comentando antes com a Mayara, ela falou que o público feminino é o maior dela, né? O meu, no começo, era o feminino e agora está uns 95% masculino. Então eu vejo que isso é de grande valia, porque os homens, de alguma forma, sendo as suas esposas que estão marcando, mas eles estão indo. Eles estão provando que a terapia é eficaz na vida deles. E é assim, tu chega numa terapia, é um ambiente acolhedor, um ambiente sem julgamento, um ambiente onde é que não tem perguntas prévias, é um ambiente realmente para você ser quem você é, você expressar o que sente, as suas emoções, o que está guardado, o que você não fala para sua família, não fala para um amigo. E as pessoas se impactam porque elas chegam lá e elas veem que não tem esse tipo de julgamento, elas começam a se sentir à vontade e começam a se expressar. E mesmo para você que está escutando aí que não consegue às vezes se expressar, não sabe o que vai falar, o psicólogo ele vai conseguir conduzir você a se abrir de alguma forma. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela não... o que eu falo, né? E talvez, eu até lembrei de algo agora, olha só. Talvez a própria vida, em algumas situações, nos crie alguns bloqueios. Eu vou falar de algo que eu acabei de me lembrar. Eu sou católica e eu tive a catequese e a comunhão e chegou uma hora que você tem que se confessar com o padre. E você tem que falar as coisas que você fez, né? E eu não sei te dizer assim... Eu acho que eu não dormi umas 2, 3 noites antes disso. Os meus amiguinhos, e agora como é que vai ser? E aí tu recebe às vezes alguma coisa para fazer depois. Então tu entende que falar sobre algo que você fez ou que você sente já é uma coisa que vai ser analisada já lá com uma pré-adolescente, né? Sim. Então de repente isso fica aqui e isso vai somando com outras situações e pode ser uma dificuldade de alguém buscar um psicólogo. Sim, né? Até porque a própria terapia é um espaço de escuta, né? Um espaço de escuta, de acolhimento, como o Jonathan falou. Só que o que acontece, né, Joana, é que muitas vezes as pessoas por si próprias não se escutam. Não nomeiam as suas emoções, não conseguem lidar com as suas expressões. Então, tu imagina trazer isso para uma outra pessoa, para um desconhecido. Se eu não estou reconhecendo em mim mesma, né? Quais são os meus sentimentos, quais são, né, as minhas angústias, o que está se passando por esse corpo que eu habito, como que eu vou falar isso para alguém? Ou se eu guardo uma coisa só para mim, escondida, que eu não quero que outra pessoa saiba, como é que eu vou verbalizar?
Então, é importante até a gente destacar o que é saúde mental, para as pessoas entenderem, né? Então, a saúde mental, ela não é ausência de dores, de conflitos, muito pelo contrário. Ninguém tem uma vida perfeita, instagramável, que não vai ficar com medo de confessar alguma coisa para um padre, ou que não vai ficar com receio de trazer algo na terapia, seja homem ou mulher. Mas a saúde mental é você passar pelas dores, você atravessar os seus desconfortos e você ter ferramentas para lidar. E uma das ferramentas é a terapia, a psicoterapia. Eu trabalho numa abordagem que se chama psicologia analítica e junguiana. Então a gente faz análise e existem algumas ferramentas que podem ser usadas na clínica, por exemplo, para auxiliar essa pessoa a se expressar, porque a fala é uma forma de linguagem, né? Mas a gente se comunica de diversas maneiras. Então, o tema do Janeiro Branco aqui de Blumenau é quem cuida, né? Quem se cuida faz terapia. E você se cuidar, você participar de um processo terapêutico, você experimentar essas ferramentas para ter daí, né? Ferramentas para você lidar no teu cotidiano, porque é só tu que tá ali com o padre, contigo mesmo, com a tua cabeça no travesseiro, enfrentando um desafio. Isso sim é saúde mental. Então, acho que é bem legal a gente trazer isso de que ninguém, né, tem uma vida perfeita, ninguém vai estar 100% com a saúde em dia, porque a gente está sempre em processo de desenvolvimento, evolução, deixando cair um pratinho, segurando o outro, e assim a gente vai vivendo, né? Não, e é bom quando tu traz essa fala, até porque assim, quando você fala assim, a gente não nomeia, né? Eu acho até a gente não nomeia, e dependendo da velocidade da vida dessa pessoa, quantidade de coisas que ela faz, filhos pequenos, enfim, rotinas, às vezes ela não para nem para sentir o que ela está vivendo. Sim. Não nomeia, não sente, e vai no automático, né? E pode acontecer situações que, por alguns fatores, ela está mais sensível, alguns problemas aconteceram e vem um outro problema, um detalhe ali, que aquilo se torna enorme, gigante na mente dela, como, né, um forte impacto emocional, enfim, que quando ela vai dividir, de repente, numa terapia, juntos chegam à conclusão que nem era algo tão difícil, tão grandioso, e ali se tem um entendimento diferente, se a pessoa é capaz de ressignificar esse momento e talvez perdoar aquela pessoa ou não levar isso tão, né? Eu tô trazendo assim de uma forma bem aberta, assim, né? Não detalhista, mas acontece, né? Às vezes as pessoas elas recebem algo. Eu vejo muitos adolescentes assim. Às vezes é algo muito simples e que, nossa, quando tu vai conversar depois de um mês, mãe, você lembra aquele dia que aconteceu? E era algo assim, ó. Mas aí tu vai analisar, tinha outras coisas que aconteceram naquele dia, que somando tudo, né? Sim. Então, quando tu tens uma pessoa para refletir sobre o que já aconteceu, às vezes você para analisar e você acaba sentindo diferente, né? Porque tem pessoas que estão muito no automático, é isso? Você sente isso em consultório também? Isso, a gente vive uma vida repetida. Praticamente a gente acorda de manhã, faz todas as coisas no automático. Uma das primeiras coisas que a gente pega já é o celular. A gente já se invade nas telas, já se impacta de várias notícias negativas, já sente aquela emoção, às vezes, de medo, de raiva, de pavor. E às vezes a gente leva essa emoção durante o dia a dia. E a gente faz as coisas no automático, né? Faz sem perceber. E quando a gente vai ver, passou mais um dia, e passou mais um dia, passou outro dia, a gente viveu uma vida repetida. Então, o que eu diria para as pessoas fazerem? Ao acordarem, elas se conectarem consigo mesmas e perguntarem o que elas querem sentir. Elas perguntarem para si mesmas assim: hoje eu quero me sentir feliz, hoje eu quero que o meu dia seja assim, e não se deixar levar pelas velhas emoções, porque senão a gente vai viver uma vida repetida. Isso é um primeiro passo, uma dica para você sair do piloto automático, e principalmente na primeira hora da manhã, já não se conecta com o celular, se conecte consigo mesmo. Sim. É a primeira dica. E aí, vamos até dar um exemplo assim de um jovem que acordou e pegou um celular. Aí ele foi lá, olhou, e talvez ele viu ali vários cafés da manhã dos amigos, enfim, e aí ele chegou na casa dele, desceu, a mãe dele lá com toda boa vontade, fez ali um ovinho e tal, e talvez a louça não é tão bonita, o ambiente não é tão bonito, ou, enfim, algumas situações. Alguém tá lá, digamos seja um domingo, um amigo tirou foto de um café no hotel, aí o outro lá na casa da avó, e ele tá em casa, ele e a mãe, é algo mais
né? Mais simples, normal. Já tem um fator comparativo ali, ó, no café da manhã. Aonde aquilo que está ali é muito bom, é maravilhoso, a pessoa que está ali fez com amor, enfim. Só que aquilo se torna pequeno ou pouco se comparado com outros que estavam em outras situações. Sim. Eu acho que é um problema isso, né? Hoje, quando você falou ali instagramável, eu acho que está muito relacionado à comparação, né? Sim. Porque talvez aquela pessoa que postou um café num hotel, ele foi uma vez no ano, ou duas, enfim, que seja. E a pessoa já vai comparar o dia da rotina dele com aquele café, como se ele tivesse sempre aquele café, né? Sim. Então, vocês percebem até que a tecnologia, o celular, o mostrar o que se faz, faz com que talvez as pessoas comparem mais, e isso talvez tem trazido dificuldades para as pessoas viverem, sentirem melhor, ou mais felizes, ou mais satisfeitas. Vocês percebem? Você percebe isso, Mayara? Sim, até mesmo, né, Joana, se a gente parar para analisar, nós somos seres relacionais. Até pra gente se desenvolver no mundo, precisa de uma relação, né? Uma relação íntima, envolvendo duas pessoas, e aí nasce uma outra pessoa. Então, para que a gente possa crescer e se desenvolver, a gente precisa da relação com o outro. O que acontece é que no mundo atual, que a gente vive um mundo muito tecnológico, muito inovador, só que também de muita cobrança de produtividade, alta performance, acaba que hoje as pessoas, elas estão muito cansadas, muito exaustas, muito ansiosas, por conta dessa comparação e do julgamento. Então, eu não olho mais para o outro, para me relacionar com o outro, para entender quem eu sou através do olhar do outro. Que é, por exemplo, o que o psicólogo faz numa sessão. Que é isso que tu perguntou. O psicólogo fala, ele diz o que tem que fazer, o que eu falo? Eu entendo que o terapeuta, ele é como um espelho, né? Então, o paciente, ele vem, ele traz a demanda dele e, através do meu olhar, eu devolvo esse reflexo para que ele se veja de uma outra forma. E é nesse olhar do outro que a gente se encontra, que daí eu me dou conta, puxa, nem era uma dor tão dolorida assim, ou nem era tão difícil assim esse desafio para que eu pudesse vencer. E aí, ao invés de hoje a gente olhar para o outro com esse olhar de como eu posso melhorar, ou como eu me vejo a partir desse olhar que o outro me vê, e entender que eu posso ter uma perspectiva diferente, que a vida não é só 8 e 80, eu me cobro, eu me julgo, eu me culpo. E aí eu posso estender essa fala para as mulheres, porque se a gente parar para analisar, as mulheres, elas sempre cuidaram mais da saúde, mas a gente tem esse aumento crescente, né, dos homens começando a olhar, né, para si mesmos. Só que a gente também tem as mulheres mais cansadas, né, por conta da tripla jornada, por conta da sobrecarga, né, seja emocional, seja de tarefas domésticas com os filhos. Então, quando a gente fala de saúde mental e de autocuidado, a gente precisa lembrar que se eu me cuido, eu também vou cuidar do outro, eu também vou cuidar das mulheres, das relações, da sociedade e do mundo. Então, não posso deixar de abrir esse leque, né? Então, é importante que a gente entenda isso, sabe, Joana? Que eu preciso da relação com o outro. Não adianta eu querer me isolar para cuidar de mim mesma, e aí eu vou crescer numa bolha, e aí pronto, eu não adoeço mais. Não, é me relacionando com o outro que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver, que eu vou evoluir, que eu vou enfrentar desafios, mas eu vou tendo aquelas ferramentas que eu falei, né? Que vem através do autoconhecimento. E aí, a partir disso, então, eu não vou ficar me comparando e me julgando. Eu vou entender que eu sou única e que eu vou ultrapassar os meus próprios desafios, as minhas próprias limitações. Não deixando que o outro me invada, que as telas, né, venham com essa demanda externa de fora e que eu fique só olhando para fora. Então, o autoconhecimento traz esse convite. A terapia também traz esse convite. O olhar para si, o olhar para dentro, né, olhar para quem eu sou. Interessante a sua fala, porque até foi bom porque me lembrou de eu compartilhar algo com as pessoas aqui. Eu percebi muito essa situação das mulheres exaustas, equilibristas, não deu conta, e resumindo, se sentindo incapaz, dormindo com muita culpa de não ter dado conta do dia, né? E nas minhas férias, eu conversei com muitas pessoas diferentes, de cidades diferentes, idades diferentes, não do meu ciclo só de pessoas que estão sendo tratadas na clínica ou dos meus amigos, enfim. E eu percebi, e houve uma decisão com isso até, eu percebi que mulheres de 20 e de 60 anos, onde a vida está completamente diferente, nem preciso entrar em detalhes, mas uma está estudando e a outra já tem netos, algumas têm filhos, completamente diferente. A gente está com uma fala muito única, falta de tempo, não dou conta, estou cansada. Eu comecei a observar assim, como isso? Não pode.
elas estão em fases diferentes. A vida, a condição, tudo é muito diferente. Não pode. Eu percebo que é mais uma marcha, assim, onde parece que tudo... que sim, pode ser que as pessoas estão enxergando dessa forma, mas também pode ser que virou uma desculpa, assim, sabe? Onde tu... eu não faço mais nada porque eu não tenho dinheiro. Então, tudo que você usa, às vezes é uma verdade, às vezes não é, às vezes é prioridade. Não faço, não tenho dinheiro, sempre fala a mesma coisa, não tenho dinheiro. Então eu percebo que parece que as pessoas estão, não tenho tempo, tudo eu não tenho tempo, não dou conta da vida, não tenho tempo. E eu fiz um movimento, até vou compartilhar com vocês, começou hoje, que são 21 dias sem desculpas, tá? Vão ser 21 lives de segunda a quinta, às 5 e 5 da manhã. Começou hoje, gente, tá? 5 e 5 da manhã. São 18 minutos. É um desafio pra ti também, né? Pra mim, é mais meu do que todo mundo, né? São 18 minutos, tá? Por que 18? Para ser leve, uma ação pequena. É como se fosse assim, são doses diárias de foco, de energia, de uma disciplina, sabe? Hoje o tema era... você não é fraca. Eu tô falando um pouquinho mais para as mulheres, para os exemplos entrarem mais no público feminino, porque senão eu acabo não conectando, né? E é justamente isso, assim, a gente sair desse automático, não tô dizendo que as pessoas têm muito tempo e nem entrando na vida de cada um e julgando sobre qual tempo, mas que as pessoas não acham que é normal isso, não, é comum, as pessoas estão falando tão sem tempo, mas de repente está faltando uma análise melhor ali. O que você está fazendo com o seu tempo? Sim. Né? Quando você falou sobre produtividade, sobre cobrança, né? Então, vocês estão em casa, serão 21 dias, tá? Sem desculpas, eu chamei, né? Todos os dias, às 5 e 5 da manhã, serão em torno de 18 a 20 minutos de live, na minha casa mesmo, do jeito bem simples. Hoje, quando eu comecei a fazer, eu pensei, vou maquiar ou não vou? Como é que funciona? Às 5 da manhã? E por que às 5? Né? Porque esse horário está mais relacionado a uma decisão da pessoa levantar e acordar, ganhar da preguiça, vamos dizer, do que deixar de algum compromisso. Porque eu sei que à noite, às vezes, a pessoa não está no nosso controle tudo, né? Então, tem algumas coisas que eu não estaria conectada. Então, é mais sobre, eu já vou começar mais cedo, eu acordei, eu estou aqui me esforçando, e os 5 minutos ali é para a pessoa pegar uma água e sentar ali. Então, por isso é 5 e 5. Então, já que tu trouxesse essa fala, né? Porque eu também vi essa necessidade. E aí, todo mundo fez um monte de promessas no Réveillon. E aí dá umas 3, 4 semanas, começa a ver que não fez nada, já começa a ficar brava, né? Então vão começar com energias diferentes, né? E aí vem o Janeiro Branco, né? Justamente para trazer esse alerta, para trazer essas pessoas a refletir, né? Quando você falou do público masculino, eu fiquei bem interessada a falar um pouquinho mais, né? Tá. A gente sabe que, como você falou, né? As mulheres, elas buscam mais saúde, elas buscam mais treinamentos, mais cursos. Tu vai olhar as salas, muito mais mulher. Elas estão levando os maridos. Você percebe que elas, normalmente levando, elas têm um motivo, né? Poxa, eu quero talvez resolver meu casamento, não tá legal. Ou ele tem muita ansiedade, ele tá sendo muito grosseiro com os filhos. Enfim, talvez alguns comportamentos que estão desconfortáveis. Mas você percebe que aí esse homem, ele chega, ele abre, porque ela pediu daquele jeitinho, que toda mulher sabe. Então, vamos conversar sobre esse jeitinho. Eu quero falar sobre como convencer alguém, tá? Umas dicas, tá? Anota aí. Mas aí depois você percebe que ele gosta, ele fica e ele começa a trabalhar as outras áreas da vida. Porque às vezes um problema no casamento é reflexo de outras coisas. Você tá percebendo isso? Sim, e a terapia vai longe. O homem depois ele se torna maduro, amadurece ali dentro das sessões. É incrível como tu vê a evolução. E assim, quando chega realmente é algo muito reprimido, assim, de aguentar aquela coisa assim, sou homem, não posso chorar, não posso expressar, preciso dar conta. E aos poucos tu vai vendo que daqui a pouco aquele homem até chora dentro de uma sessão. E vai evoluindo, né? E vai crescendo dentro do relacionamento, vai crescendo também como ser humano, vai se empoderando de si. Então assim, é muito gratificante ver os homens fazendo terapia. Para mim é muito gratificante. Em uma das rodas de conversa, que eu tava ali das férias, eu não sei o que a gente tava falando, tinha um grupo de pessoas. Aí eles estavam falando sobre comportamentos, performance, trabalho e tal. Aí eu acho que eu falei algo diferente. E um dos rapazes estava ali, eu nem lembro quem é, mas ele falou assim, me chamou a atenção. Eu preciso compartilhar isso com o meu terapeuta. Deu, olha só, ele tem terapeuta. Sim. E ele tornou público em pessoas que não eram a família dele, não era um ambiente, né, que ele tem. Então eu não tenho vergonha
Sim. E antigamente procurar já é difícil. Falar que tem é mais difícil ainda, né? E ele ia pegar algo dali, um case, não lembro certinho, um conceito, algo que eu falei, para compartilhar com a terapeuta, né? Então a gente vê que está ficando comum. E que bom isso, né? Se isso vir a acontecer, né? Isso é o que seria o mundo ideal, né? Seria o que todo mundo deseja, né? Você percebe essa abertura, não é feio. Até tem umas falas que eles falam, né? Eu quero um terapeuta para chamar de meu. Não é algo assim? Sim, sim, Joana, né? A gente vê um número crescente de pessoas buscando cuidado com a saúde, até porque a gente não pode separar, né? Saúde física, emocional, de saúde mental, de saúde espiritual, de saúde financeira. Faz tudo parte de uma integração, né? De um todo, de um corpo todo. E se a gente parar para analisar, hoje tem muito mais pessoas jovens já buscando a terapia, talvez até por esse reflexo dos pais, né? Incentivarem também, do que pessoas mais velhas, né, que às vezes estão mais fechadas, que já tem uma vida inteira, né, de repetições, e agora para inserir um novo hábito é muito mais difícil. Eu atendo mulheres e casais, eu não atendo homens, então eu percebo na terapia de casal que os homens que vão para terapia de casal, inclusive já teve pedido para começar um processo terapêutico pelo homem, nem foi a mulher que trouxe, mas eles estão engajados sim em melhorar essa relação do casal, porque ele afeta todas as relações, né? Eu tenho mulheres muito jovens que estão comigo já há algum tempo e que começaram a terapia ali pelos 20, 21 anos, né? Eu chamo das minhas pupilas. Porque eu, quando comecei a minha terapia, que eu tenho recordação, minha mãe disse que já me levou numa psicóloga quando eu tinha 5 anos. Mas eu não tenho essa memória salva, né? Tá ali internalizada dentro de mim. Mas eu, por consciência, a primeira vez que eu busquei um processo terapêutico foi quando eu já estava na faculdade de psicologia. Então, já passava ali, né, do meus 22, 23 anos, já estava estudando. Então, hoje existem pessoas que estão cada vez mais buscando, inclusive pessoas jovens, e é por isso que a gente precisa continuar desmistificando, tirando tabus a respeito da terapia, a respeito do processo terapêutico, da relação com, né, o psicólogo, com o analista, mostrando esses benefícios para a saúde mental, para o relacionamento da sociedade e para o mundo. E só complementando uma fala ali que eu trouxe, né, Jô? Se a gente olhar para essa sobrecarga, né, e para essa exaustão que a gente vem vivendo, tá muito relacionado também com uma hipervigilância, né? Eu preciso estar sempre atento. Eu não descanso, eu não tenho pausa, eu tenho que trabalhar enquanto os outros dormem, eu tenho que fazer mais, eu tenho que postar, eu tenho que fazer atividade física, alimentação saudável, mas eu também tenho que ser líder no meu trabalho, a minha aparência também tem que estar, né, impecável. Então é tudo muitos excessos. E aí, em que momento que essa mente vai relaxar, em que momento que eu vou ter esse sono de qualidade, porque saúde mental também é necessidade básica, né? É o sono de qualidade, uma alimentação nutritiva, eu conseguir ter os momentos de pausa e de descanso, a minha atividade física, o meu lazer, tudo isso é saúde mental. Então, se a gente começa a olhar para esse lado, né, de que eu tô numa roda de amigos e eu falo de terapia de uma forma muito tranquila, é porque isso faz parte, né? Faz parte cuidar de si, cuidar das emoções. Não deveria ser algo extraordinário, né? E sim algo comum mesmo. Olha, você falando, eu estou aqui na cadeira do aprendiz, tá? Pra vocês saberem em casa, eu tô, acho que, fazendo terapia com 2 pessoas aqui hoje. Aproveita! Eu não sei porque, mas tu descreveu um pouquinho meu dia ali, né? Sobre a quantidade de coisas que tu precisa fazer e se cobrar, enfim. Uhum. E agora, depois das minhas férias, e um pouco antes que eu já vinha fazendo essa busca, né? Eu tava com muita dificuldade de... A hora que eu paro... Não, mas peraí. Tá errado, eu não posso estar parada. Uhum. Eu já estava numa situação de que negociando dormir ou não, né? Então, tirando horas de sono, né? Entre outras coisas. Aí, como eu estudo saúde física, eu acabo ficando assim, eu sei que eu não posso, é importante. Mas na tua fala, você falou assim, uma hora de fazer atividade física, cuidar da alimentação. Hoje... está conseguindo, ainda assim como na parte mental, a gente está em passinhos pequenos, claro. Mas hoje, fazer atividade física, colocar na sua rotina 1 hora, meia hora que seja, já está um pouco mais claro para as pessoas. Se elas não fazem, elas sabem que não é legal, do que a parte da mentalidade, né? Então, vamos dizer que a parte física está um pouco mais evoluída,
do que a parte do mental, do psicológico, né? Então, quando você fala assim, vamos colocar uma hora de atividade física, né? A pessoa colocou. Talvez a gente começar a criar essa rotina de qual é o tempo do meu dia que eu vou cuidar da minha mente. Uhum. Entende? Sim. Para silenciar, para ver o que eu fiz durante o dia, entender os meus comportamentos, o que aconteceu comigo, a pessoa com ela mesma. Então, seria interessante, né? Você falou algo e se eu tivesse numa cadeira na tua frente, no teu consultório, eu ia te perguntar isso, tá? Sim. Do jeito que você falou, eu entendi que então eu preciso, como a mente, a cabeça não separa do corpo, até porque o corpo não faz nada sem a cabeça e a cabeça não faz nada sem o corpo, então a gente entende que eles estão juntos, né? Sim. Eu deveria inicialmente criar uma rotina, para até criar um hábito, enfim, de coisas, ações, ferramentas e práticas que iriam talvez fazer bem para minha mente. Sim, Né? Até o Jonathan falou ali, né? Acordar e já não se Sim, conectar já é uma... com a tela, sim, né? Sim. Então, principalmente nessa conexão com o mundo real. A gente saiu um pouco do virtual, porque o virtual é que traz muito essa demanda, né? Porque se você olha as pessoas no cotidiano, no comum, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo com algum problema, tá todo mundo cuidando da casa, dos filhos, do relacionamento, tá todo mundo cansado. Então, assim, se a gente sai um pouco desse mundo virtual e vem pro real, eu vou entender qual que é a minha necessidade. Às vezes, num dia você vai precisar dormir mais, no outro menos. A gente não funciona numa linha linear. Né? Sim. O ser humano, ele é muito complexo e tem dias que a gente vai acordar melhor, tem dias que a gente vai acordar pior. Então, me faz bem a atividade física, eu preciso inserir na minha semana? Claro, porque isso vai fazer o quê? Proporcionar saúde e bem-estar. E acho que um detalhe, né, legal até da gente falar da programação do Janeiro Branco, né, Jonathan? Sim. Mas é que existem muitas atividades e práticas que elas são terapêuticas, mas não são terapia. Uhum. Então, o Janeiro Branco trouxe uma programação, o Jonathan pode falar muito melhor, de inserir, né, a campanha em vários locais, shoppings, né, em vários eventos. Eu já participei de algumas entrevistas de rádio. O programa de TV é o primeiro aqui de 2026 e que bom, né, estar aqui. Mas a gente levar, né, a pauta da terapia para que as pessoas elas acessem esse cuidado em vários momentos do dia, né? Eu posso separar um momento, como você falou, né, Joana? Não, esse é o meu momento. É o meu momento de mexer no celular, é o meu momento de fofocar com uma amiga, é o meu momento de escrever os meus desejos do dia, como eu acordei me sentindo e tudo mais. Mas a gente se leva consigo para qualquer lugar. Sim. Então, é importante eu fazer práticas de bem-estar, sim, que são terapêuticas, mas não são terapia, que te convida para esse aprofundamento, concordo, né? Concordo. É como se fosse assim, para manter melhor. Isso. E eu falei sobre isso porque, como a gente realmente está no automático, né? Às vezes você pode chegar assim, bom, hoje durante o dia, o que eu cuidei do meu corpo, da minha saúde física? Eu fiz atividade, eu cuidei da minha alimentação. E o que eu cuidei da minha mente? Eu aprendi com a minha terapeuta que é interessante eu meditar, ou eu fazer um momento de respiração. Eu já estou fazendo minha prática do meu acordar, ter o despertar e o dormir. Então, é como se você fizesse uma análise de... eu escovei os dentes, então eu cuidei da minha saúde bucal. Isso. Eu tomei banho, então eu cuidei de... E o que eu fiz para minha mente? Isso. Então, o meu convite com aquela tua fala é que a gente precisava de... É bom de ter uma ideia do que tudo trabalha, a mente barulhenta, o que a pessoa tem, né? E ela ter um fono. O fono, ele dá um exercício para a pessoa fazer em casa, para evoluir, né? Ele tem uma condição de melhora muito mais rápida. Então, talvez tirar um tempo, ou se organizar, ou saber até o que eu preciso fazer. Claro que daí vai ter um profissional orientando de uma forma personalizada, né? Mas a gente sabe que tem algumas coisas que são mais macro que funcionam. Então, nós vamos para o segundo bloco logo. E aí, no segundo bloco, eu queria talvez que vocês passassem um pouquinho de algumas coisas, assim, que normalmente as pessoas é interessante elas fazerem, como você deu ali do acordar, né? Outras dicas, se puder, também. E também nós vamos falar sobre a programação ali, que eu acho que é bem interessante, né? Mas eu acho que é isso aí a conversa. Acho que o programa tá indo, né? Passa rápido. É muito rápido, tá vendo? Céu. Já foi metade do programa. Sim. E agora, no segundo, a gente vai trazer mais dicas, mais orientações, falar mais sobre o Janeiro Branco também, né? Mas trazer, assim, no dia a dia, né? Até eu chegar lá e não esquecendo. Como que eu convenço? Como que eu ajudo as pessoas a chegarem? Né? Não só o meu marido, mas às vezes a minha mãe, às vezes uma amiga.
porque eu acho que as pessoas estão conectadas com as pessoas e a gente precisa estar aí para ajudá-las, né? Gente, tá muito legal o programa, eu tô bem animada, né? Até porque é um assunto gostoso, é do dia a dia, né? A gente tá falando de vida real, né? E com intenção e com intencionalidade, na verdade, né? A intenção é boa e a intencionalidade melhor ainda, fazer com que vocês deem um passo, busquem ajuda ou se observem de uma forma diferente que nem a gente está trazendo aqui. Logo, logo a gente já está aqui com o nosso segundo bloco. Agora rapidinho um comercial, né? Ali dos nossos patrocinadores e a gente já retorna. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP, vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Retornando então com o programa Saúde em Movimento, com o nosso tema hoje, Janeiro Branco. Saúde mental não é frescura, é cuidado, né? Então, no primeiro bloco, falamos muito sobre desmistificar as terapias, como que funciona, como é que é lá dentro do consultório, né? Para quem não faz. E para quem gostaria muito, assim, de ajudar alguém, né? Entender
o que a gente precisa. Teve uma dica também, né, de quando acorda. Então, se você perdeu o primeiro bloco, depois lá no YouTube tá gravado, dá para você assistir novamente. E mais importante, se você tá aqui assistindo na TV e gostando muito desse tema, você pode depois compartilhar esse link do YouTube com outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de estar aqui nos assistindo, certo? Eu quero trazer aqui, ó, uma estatística que eu acho que é bem interessante. Ó. Mais de 58% dos brasileiros relatam sintomas frequentes de ansiedade, certo? O Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. A gente está falando só de ansiedade, entre vários problemas que a gente sabe, né? Hoje é o que está mais sendo falado, né? Ansiedade, falta de tempo, né? A gente estava conversando sobre isso. Janeiro Branco, então tem todo um passo a passo aí de programações, enfim, queres compartilhar com a gente? Então estamos aqui com a Mayara, com o Jonathan, psicólogos, né, falando sobre o assunto, né? E eu gostaria que você compartilhasse então como é que é a programação, as pessoas que talvez queiram estar um pouquinho mais presentes nesse movimento que vocês estão fazendo. Tá, então convidar já as pessoas, né, para participar de uma das rodas de conversa. Nós temos ainda 5 pela frente, né? 19 hoje temos a estreia no Norte Shopping, né, para quem quiser estar lá. É uma roda de conversa com 3 psicólogas, né, falando sobre ansiedade, sobre carga mental, cuidados com a mente. E como a gente falou antes sobre terapia, é um primeiro contato com um psicólogo ou uma psicóloga que a pessoa possa estar. Porque às vezes tem aquele assim, medo do desconhecido, né? Como é que é estar junto com um psicólogo? Como é que é a fala de um psicólogo? Será que isso faz sentido para mim? Então, assim, a campanha toda foi pensada por rodas de conversa feitas por psicólogos ou psicólogas para justamente as pessoas terem esse primeiro contato. Até as abordagens são diferentes, são vários tipos de abordagem, várias linhas de pensamento para que alguma faça sentido para você. Então, nós teremos rodas de conversa no Norte Shopping, no Noi Market, vai ter um evento até musical, vai ter uma pessoa tocando com saxofone lá, vai ser o Lázaro, o irmão do Lino, né? Vai estar lá tocando no sábado também. Então, assim, a programação é extensa. Acessa lá o Janeiro Branco Blumenau e, por favor, leva lá os seus convidados também. É uma forma já que a gente quer falar sobre como que eu consigo levar alguém, né? Qual é a técnica que eu uso, enfim. Essa é uma delas, né? Levar para um local. Onde que nós vamos ver, então, essa programação? Como é que é certinho o local? Lá no Janeiro Branco Blumenau, no nosso Instagram. Isso. Janeiro Branco Blumenau. É isso? Acessa lá e escolhe lá, vê o que mais faz sentido e leva alguém, porque é gratuito. Certo. É gratuito e é o primeiro mês do ano. Pode ser o primeiro pontapé para você começar a fazer uma sessão de terapia. E eu recebi algumas mensagens, né? Eu tornei até... No primeiro bloco eu até falei que estou fazendo aí lives durante 21 dias, às 5 e 5 da manhã, falando sobre, né, essa exaustão mental, dando algumas dicas, enfim, para as mulheres. Mas faz um tempo já que eu tenho um pacto com o bem-estar. Né? É um pacto com o bem-estar mesmo. E quando a gente fala de bem-estar é em um todo, né? O programa faz parte do meu pacto do bem-estar. O meu programa na rádio também. São coisas que dá trabalho, né, Mayara? Sim. Você já esteve aqui há alguns anos, sabe, assim, que é um investimento de tempo, é oneroso, mas quando você tem um propósito, isso torna leve, é bom. Faz parte, assim, é gostoso fazer programas assim, depois as pessoas entram em contato, nossa, fez todo sentido, adorei aquilo. Depois que minha mãe viu você falando sobre aquilo, ela resolveu ir no médico ou buscar certa ajuda, ou agora ela decidiu que... Então isso faz toda a diferença, né? E aqui a gente tem a missão, olha quantas pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo. Com certeza. Mayara, eu quero pedir tua ajuda, assim, ó. Minha mãe, minha irmã, alguém que está em casa, né? Um filho, né? Eu sinto que tem algo estranho, às vezes os adolescentes não se abrem, tá? Você não tá mudando o estilo de roupa, tá fechado, não fala comigo, tá só num quarto, o que eu faço, né? Como é que a gente consegue, que forma que a gente pode abordar para talvez levar essa pessoa numa terapia, né? Como é que eu consigo convencê-la? Através de eventos, ok? Mas quais outras técnicas vocês poderiam passar para nós sobre isso? Sim, acho que esse é um primeiro passo, né? Levar mesmo para locais, inclusive, abertos, públicos, porque não fica algo tão direcionado, né? Como se você tivesse... Você precisa. Isso, né? Como se a gente estivesse fazendo um apontamento ou falando e daí colocando ali um rótulo na pessoa, você tá doente, você precisa de tratamento. Esse é um estigma que a gente precisa mudar também. Vá se tratar.
como se fosse algo punitivo, algo negativo. E não, o tratamento ele vem para promoção de saúde, prevenção, né? Se você tem um cuidado contínuo, você está se tratando, você está se cuidando. A gente não consegue convencer ninguém se essa pessoa não dá abertura. Por mais que a gente fale, eu motivei a pessoa, eu auxiliei, mas esse convencimento é da própria pessoa, né? E aí, de que forma que a gente pode, então, ajudar, né, Joana? Já que eu não consigo convencer o outro, se é só ele que pode dizer, né, sim ou não, a gente consegue levar essa pessoa para esses espaços públicos, mas a gente também consegue fazer aquilo que a gente começou a falar aqui no programa, que é a escuta. Hoje, pela falta de tempo, pela correria, ninguém mais tem tempo para escutar o outro. A gente atropela as palavras, a gente acelera o áudio. Então, se a gente dá tempo para aquela pessoa, a gente está dando algo muito precioso, e aí a gente vai conseguir perceber se naquela fala, se naquele olhar, se naquela comunicação da vestimenta, ela tá fazendo um pedido de socorro sem dizer estou pedindo ajuda, né? E aí a gente consegue, com uma escuta atenta, e o profissional consegue fazer isso de uma forma qualificada, mas a pessoa, né, você aí que está nos acompanhando, não é um profissional, mas se você conseguir dar essa escuta e falar, estou aqui, né? Se você precisar de mim, conte comigo. Você precisa de indicação, você está precisando conversar, você quer desabafar, vamos fazer algo juntos, né? Acho que essa é uma dica muito preciosa para quem tem filhos jovens e adolescentes. Fazer algo junto do cenário, da vida daquela pessoa. Então, às vezes, né, tocar rock, cantar rock, que eu sei, né, que teus filhos são adolescentes e você também gosta, né? Estar inserida ali no meio, entender qual é a linguagem de comunicação daquela pessoa. E um dos detalhes, né, talvez um dos sinais que a gente consegue perceber que a pessoa está adoecendo ou adoecendo psiquicamente é alguma manifestação no corpo físico mesmo. A pessoa está sempre doente, né? Sempre reclamando de alguma dor. A reclamação, então ela tá sempre com o mesmo discurso, tô triste, tô cansada, tô com esse problema. E também a aparência, né? A pessoa vai perdendo o brilho, ela vai se descuidando, não vai, né, se arrumando mais, não vai tendo prazer, vai perdendo perspectiva, esperança de vida. Então todos esses são sinais, né, de adoecimento psíquico e físico e de que a saúde mental está prejudicada. Porque a gente entende que a pessoa, ela tá perdendo a saúde quando ela tem prejuízos no seu dia a dia, que ela não consegue mais, eu não consigo mais dirigir e tá focada, eu tô desatenta, né? Já bati, já arranhei o carro, eu não consigo mais focar no meu trabalho, eu preciso estar ouvindo música, eu saio e levanto toda hora, eu procuro alguns vícios para compensar e ter uma falsa sensação de prazer. Então, tudo isso são sinais que a gente pode se preocupar. Eu só quero estender um pouquinho a minha fala e dizer assim, né, Joana, que uma das formas que a gente também consegue, né, ajudar uma pessoa, além de escutar, de promover esses eventos, e aí, como você falou, como eu convenço? Através do exemplo. Se eu sou uma pessoa que eu me cuido, essa pessoa vai ver. Como que eu vou falar de saúde mental, de autocuidado e de cuidado consigo se eu não me cuido? Se eu falo que a pessoa, você tem que descansar, mas você não para. Sai um pouco da tela de celular e você vive grudado no celular. Faz pausas conscientes, come com calma. E você come sempre acelerado. Então, através do exemplo, a gente também acaba convencendo de que aquilo que é saúde é gostoso, é prazeroso e não é um tratamento punitivo, né? Eu preciso ir pra academia porque eu comi um monte e aí eu preciso, né, me machucar e fazer... Não, o seu corpo é para ser algo, né, prazeroso, tanto na hora de comer quanto na hora de se exercitar. Você estava comentando e eu me recordei uma outra forma também que a gente tem para observar, né? Às vezes, um exemplo lá de casa acho que serve nesse caso. O Bernardo teve um dia que ele foi num grupo de jovens, aconteceu de uma igreja com uma vizinha que convidou, enfim, e ele falou, nossa, daí mãe lá, eles falavam, e eu fui lá e falei, e aí eu falei o que eu sentia, o que... e assim, ninguém me julgou, foi ótimo, eu me senti bem, eu até chorei. Aí quando ele falou isso, aí eu disse, eu acho que ele está precisando falar, se abrir. Quando ele falou que ele se sentiu bem, que aquilo foi... E aí foi quando eu fiz o movimento dele numa psicóloga. Foi ali que começou. Aí eu busquei uma psicóloga e eu perguntava pra ele, e aí, como é que foi? Mãe, não vou te contar. Não é sobre o que você falou, eu quero saber como é que você sentiu. Foi muito bom. E aí, porque eu percebi que a pré-adolescência, os adolescentes, eles passam muitas coisas na mente deles. E a gente já foi adolescente, a gente sabe quantos pontos de interrogação a gente tem ali, e enfrentamentos, enfim.
E você falou algo também que não é só com a fala que vocês... E aí o que aconteceu? A Giovana, que é a irmã, eu também quero isso. Eu também quero ir na psicóloga. Porque, claro, os dois deviam conversar sobre algumas coisas ali, e ela queria também. E ela veio para casa um dia com um quadro, com um projeto do projeto de vida dela, mas do jeito dela. Eu faria completamente diferente. E é a minha área, então, quando eu vou abordar sobre vamos fazer um projeto de vida, os meus filhos não olham eu como mãe e vamos criar um sonho. Eles olham, lá vem minha mãe trabalhar. Minha mãe tá trabalhando, não tá fazendo um projeto de vida, tá? Porque é a minha área. Então, eu sou muito julgada sobre isso. Quando eu vi um quadro como se fosse assim, um projeto de vida dela, eu entendi que era um projeto, mas não foi essa palavra que usaram, nem essa frase. Eram as coisas que ela gostava em um quadro. E aí ela foi lá, a psicóloga, com uma moldura, deu pra ela, pra chegar em casa, fixar. E aí teve um outro dia que eu fui buscar ela, eu cheguei um pouco antes, ou a sessão atrasou, enfim. E aí eu entrei, entra, vem cá ver o que a Gil tá fazendo. Uma pintura, ela tava pintando. Ela tem 12 anos. Então, ela estava se expressando. Então, talvez, enquanto ela pinta, a psicóloga vai conversando, vai entendendo e vai criando os projetos. E talvez estava faltando sonhar ou se observar, ela se enxergar. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque eu ouvi o que meu filho falou. Porque, eu vou ser bem sincera, eu não sabia que talvez seria interessante. Hoje eu sei que é muito importante um psicólogo na pré-adolescência e adolescência, porque eu passei por isso. E eu sei o resultado que meus filhos tiveram. Mas eu não tinha prestado atenção que estava chegando a hora. Ou que era o momento. Mas eu estou atenta. Quando meu filho falou algo, então, peraí. Não foi uma oportunidade dele ver, ele compartilhar comigo. Por isso que a conversa em família é interessante. Por isso que conversar sobre os locais que eles foram é bom, porque aí onde é que você vai pegar as situações. E ali você pode já agir, né? Você não falou que você gostou tanto. Você gostaria de uma pessoa para conversar? Aí, claro, sim, mãe, mas assim, não daquelas pessoas lá da clínica. Porque daí o que eles acham? Que eu tenho psicólogos na clínica, né? Então, a minha dificuldade é diferenciar isso justamente porque eu trabalho com isso, né? Aí eu vou ver um filme, sabe o que eles falam para mim? Tá, mas assim, mãe, é um filme que a gente vai ver legal em família ou vai ser um daqueles que a gente fica aprendendo? Sim. Então, esse é o desafio que eu enfrento. Então, acho que também é uma forma, né? Às vezes a pessoa que tá ali, ela tá dando sinais. Tá, sempre, né? Só que, às vezes, um adulto que já poderia ir sozinho, mas às vezes uma criança, né, tá dando sinais e nós, às vezes, não paramos para conversar, para prestar atenção ou também para agir, sabe? Acho que se eu tivesse sendo acompanhada por um profissional, quando o Bernardo ali agora ele tá com 15 para 16, teve um timezinho ali que ele parece assim que foi de segunda para quarta. Que ele deixou de ser menino para ser um adolescente, assim, parece que quarta ele acordou homem. Tipo isso. E eu não estava enxergando aquilo ali. Eu demorei para entender que as coisas foi muito assim. Sim. Né? Aí, claro, tinha um amigo meu que tá muito junto comigo. Você já percebeu isso? A sorte que eu tinha uma pessoa que estava observando tanto quanto eu e me deu uma abertura. Poxa, é verdade, eu não percebi isso. Sim. Talvez se eu tivesse sendo acompanhada com um profissional, essa pessoa teria me aberto os olhos antes, né? Então eu estou trazendo justamente coisas minhas para as pessoas em casa compararem e ver que é no simples quando a gente percebe que realmente tem necessidade, né? Outra coisa que eu queria conversar, então, sobre a gente conduzir, observar, ouvir, achar, né, o melhor momento, a pessoa tem que querer, né? Com exemplo, né? Ou vamos nós dois, às vezes quando é um casal. Sim, acho que é mais fácil, acompanhar, né? Vai junto. Como se fosse você tá errado e eu também, né? Não é? E nos adolescentes podemos ir juntas, podemos como se fosse assim num conjunto, né? Acho que assim fica mais fácil. Pode entrar na sessão, às vezes na primeira sessão. Eu tive exemplos de adolescentes em que o pai e a mãe tiveram que entrar na sessão para o filho se sentir à vontade. Tá tudo bem, uma primeira, segunda sessão, depois que ele conhece ali, daí não tem mais a necessidade, mas dá aquele primeiro passo ali. Tô indo junto até contigo. Então não é uma sessão. regra. Não tem uma regra. Eu só tendo ser sozinho. Então vocês sentem. Porque o que vocês precisam é como que eu vou abrir essa cebola, né? Porque como tem adolescentes que chegam e falam em 30 segundos. Depois tu tem que desenvolver aquilo. E realmente acontece. Ou não falam, né? Ou não falam. Vai trabalhar o silêncio.
tu vai trabalhar a expressão do não falar e tá tudo bem, porque às vezes essa é uma necessidade do adolescente ali, do jovem ou da própria pessoa, né? Mas aqui tá vindo exemplos na minha cabeça, assim. Mas enfim, a gente vai se adaptando conforme a demanda vai vindo, conforme a pessoa vai falando. E lá na clínica, e falando agora lá de uma idade mais avançada, que é aquela que a gente tem mais dificuldade de acessar, né? Eu vou falar para você assim que um percentual muito grande dos nossos pacientes, tudo iniciou por a forma como a pessoa está enxergando a vida dela. Ou ela não aceitar uma aposentadoria, ou ela não aceitar ela teve um AVC e ela ficou com uma algumas coisinhas de sequela, mas assim, dela não aceitar aquilo, ou da perda do marido, da esposa, enfim. Então eu vejo assim que quando eu tive uma senhora, esse foi um exemplo muito, muito rápido e impactante e simples. Ela não tá mais caminhando, ela mal mexia as duas perninhas e tal. Aí me chamaram para dar uma ajuda ali diferente, que ela tava achando que ela não era capaz de entrar na InfraShape e tal. E aí eu fui conversando com ela, e aí ela já estava ali pedalando, já estava acontecendo, aí quando tava em 5, até porque eu estava fazendo passar o tempo e conversando com ela. Aí eu falei, mas há quanto tempo que a senhora não está mais caminhando? Qual foi a última vez que a senhora caminhou, assim, que a senhora lembra? Com a minha cachorrinha. Eu caminhava com ela, eu levava ela a fazer xixi, E quando que começou? Quando ela morreu. Deu, Aí eu comecei a conversar um pouco mais sobre o assunto. E aí eu disse, faz quanto tempo isso? 8 meses. E aí eu comecei a entender que toda a entrega dela para uma doença, ou uma velhice, ou uma falta de massa muscular ou tal, estava relacionada à emoção que ela teve da perda do cachorrinho. Sim, o luto, né? O luto. Eu não sou a psicóloga, não, mas aí o que aconteceu? Eu fiz os movimentos, conversei com a família, como é que a gente ia fazer isso? Porque por mais que eu fosse dar condição e massa muscular para ela ali, alguém ia precisar trabalhar isso. Fazer a função psicológica ali. Então, os profissionais da área da saúde, a gente tem que estar atentos aos sinais, à fala. Sim. Talvez ninguém da família parou para ouvir isso, ou percebeu que foi dali para frente. Né? Então, ou conversou, ou ela não se sentiu confortável. Talvez eu não fui perguntar para ela assim, mas por que você está triste? Por que você... Não, a minha pergunta foi completamente diferente. Quando foi a última vez que você caminhou? Sim. Então, talvez ela não julgou, porque você entende que às vezes uma pessoa, eu não posso admitir que eu fiquei triste por causa da morte de um cachorrinho. Às vezes ela mesma julga o sentimento dela. Sim. E como a minha pergunta foi completamente diferente, talvez a abordagem fez com que ela se abrisse. Sim. Né? Então, eu gostaria muito que as pessoas em casa observassem as pessoas acima de 50, 55, 60, 70, 75, através de grupos, talvez pró-família, dança, fazer esses movimentos para eles estarem num conjunto de mais pessoas, esse é o primeiro movimento, né? Mas como que você faz? Você acha, por experiência, talvez você trabalha com mais jovens, né? Ou, bom, tem todo um estudo, né? Que talvez, assim como um adolescente tem ajuda profissional, porque ele está justamente nessa fase de descoberta, talvez acima dos 50, 60 também precisaria, justamente por a gente estar numa outra fase da vida, talvez com mais limitações, aceitar uma mudança de característica, uma mudança profissional, porque às vezes o fato de você se aposentar, você se sente inapto na vida. Sim. Né? Seria uma fase interessante essas pessoas buscarem ajuda? Sim, eu trabalho com mulheres jovens a partir de 17, 18 anos, né, que já estão nessa construção do adulto, né, até a maturidade. Hoje a minha paciente, né, mais velha tem 54 anos. E sim, Joana, como você trouxe, às vezes as dificuldades são as mesmas em fases diferentes da vida. Então, se a gente falar de ser humano, a gente sempre vai precisar de cuidado. Não importa, né, se eu sou criança, se eu tô em fase de desenvolvimento, adulto, né, numa fase mais madura. A gente tem o processo da pessoa ali mais jovem que tá adultecendo, né? Saiu da adolescência e tá se tornando adulta. E a gente tem a fase da envelhecência também, né? De a gente aceitar, trabalhar com questões, né, de limitações ou de uma vida já vivida durante muito tempo. Vários processos de luto, porque conforme a gente vai passando pela vida, a gente vai perdendo e ganhando, sejam pessoas, aprendizados, né? Mudando de ambiente, o corpo vai se transformando. Então, quando a gente fala de saúde mental, é ao longo da vida, né? Como o Jonathan falou,
a gente tem várias ações, né, em programação que vocês podem acessar ali no @Janeiro Branco no Instagram. Já é uma oportunidade, até vamos aproveitar porque eu me empolgo, né? Já estou pegando meu pé com o tempo do programa. Eu gostaria até que você novamente passasse, tá? A rede social, para eles irem lá, até para ajudar essas pessoas que estão mais velhas, enfim, precisando. O teu contato também, né? Para as pessoas, até para a gente, eles terem esse movimento, já que a gente está em janeiro, agora tendo esses movimentos, se já quiseres aproveitar e passar para eles. Então, assim, ó, entra lá no Janeiro Branco Blumenau, tá toda a agenda, vai começar intensamente a partir de hoje. Né? Vai ter ainda 5 rodas de conversa com psicólogos e psicólogas. Tenho certeza que alguma vai fazer sentido para você. E o meu contato é o psicólogo Jonathan K. E além das rodas de conversa, a gente está disponibilizando também vídeos sobre autoconhecimento de vários assuntos, assim, para você realmente mergulhar nesse universo da terapia e cuidar da sua saúde mental. Olha só, Mayara, também o teu contato, tenho certeza que várias pessoas aí gostaram da tua forma, tua abordagem, né? As jovens, as mulheres, enfim, os casais também que você atende, né? Sim, então obrigada mais uma vez, né, a você, Joana, ao programa e à TV Galega, né, pela abertura, por falar de psicologia e saúde mental. Quem quiser, né, entrar em contato, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, o meu WhatsApp é o 47984146966, ou então pelo perfil, né, do Instagram, @Mayara, com Y, jh.psicóloga. E no próximo sábado eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que está assistindo e para você também, Joana. Quem sabe vai ser o teu momento aí de pausa do final de semana. No próximo sábado eu vou estar participando de um evento totalmente gratuito no Estúdio Plena Leve, que é um estúdio de treinamento feminino. Então a gente vai ter o quê? Uma palestra, né? Uma dinâmica onde eu vou estar ali, né? Facilitando essa roda. A gente vai ter um coffee break delicioso e depois uma mini aula aí para movimentar o corpo, trazer vitalidade somente para mulheres. Então, se você quiser se inscrever no @Estúdio Plena Leve. Muito obrigada. Ótimo, então, gente, quero agradecer de verdade. Muito assunto, né? Muito. Daria para fazer uns 3 programas, mas acho que a intenção foi boa, aconteceu. A gente trouxe essa mensagem da importância de várias idades, com vários exemplos, né, diferentes, justamente pra gente ver que não tem idade, não tem sexo e não tem momento. É quando a pessoa realmente sente, né, que precisa, ou enxergar também aos que estão ao nosso redor, e estarei ajudando. Muito obrigada, tá? Gente, muito obrigada. Uma ótima semana a todo mundo. Janeiro Branco é um movimento importante pra gente estar ajudando o próximo em relação à saúde mental, não é mesmo? Então, até a próxima. Um beijão a todos.